Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, espero muito que sim. E hoje eu vim responder um comentário que foi deixado pra mim e eu vim aqui responder essa pessoa. Eu não lembro o nome agora enquanto estou gravando esse vídeo, mas eu vou deixar passando em algum lugar aqui pra vocês ver a pergunta dela, né? Que ela perguntou o que eu fiz pra conseguir o positivo. Antes de eu começar a dizer o que eu fiz para conseguir o positivo, é importante lembrar, e eu já fiz um vídeo bem explicativo lá, falando como foi o meu ciclo do positivo, o que eu fiz no ciclo do positivo. Então, como foi colocado aqui, eu tinha postado um vídeo aqui sobre a minha gestação, e é normal que as pessoas perguntem, ela me perguntou o que eu fiz para conseguir o positivo. Gente, eu espero que não esteja torto, tá? Então, para ficar mais explicativo, é importante dizer que eu tenho uma doença chamada endometriose retrocervical profunda. Eu tenho o útero septado parcialmente e eu tenho aderência no ovário esquerdo. Eu fui tentante por bastante tempo para conseguir o positivo, foi difícil. Antes de descobrir o meu laudo, a gente tentava muito, e depois que a gente descobriu o laudo também. Então, depois que a gente descobriu o laudo, que eu comecei a passar no ginecologista, que a gente começou a fazer vários exames, eu engravidei depois de 5 meses. Mas o que eu fiz? Quando eu comecei a tentativas, depois de começar a passar no médico, depois de saber o meu laudo, que foi com ele que me fez o pedido pra mim ver o que eu tinha, que eu não estava conseguindo engravidar, eu pedi pra ele me indicar, pra ele me passar, pra ele deixar eu tomar o indutor de ovulação, o Indux. Já tinha visto vários vídeos sobre e, enfim, eu não ovulo, eu tenho isso comigo que eu não ovulo, eu não sinto dor de ovulação, eu não sinto nenhum sintoma de ovulação. Então eu me dei conta que eu não ovulo e por isso eu pedi pra ele me passar. Por mais que seja um remédio que você pode comprar por conta própria, eu quis tocar nesse assunto com ele, eu quis conversar com ele pra ver se eu poderia, de acordo com a situação do meu útero e da minha saúde e tudo mais, lembrando que todos os meus exames deram excelentes. Todos. Todas a questão de hormônio, tudo, deu tudo muito bem. Sangue, ou de urina, deu tudo muito bem. Não tenho nada, graças a Deus, deu tudo perfeito. E aí, eu fiz o primeiro ciclo com Indux. O meu médico, de novo, no meu caso, na minha situação, com todos os meus exames, enfim, ele me passou para tomar 2 comprimidos de Indux do segundo dia da minha menstruação até o 5º dia. Então, em vez de eu tomar um comprimido, ele passou logo 2, logo de cara, assim. E como eu tinha muita certeza que eu não ovulo e que o Indux, ele é um indutor de ovulação, que ele iria fazer ovular, até porque quando eu tive o laudo da endometriose, a minha médica, a médica que fez o exame, ela falou que meu folículo estava muito pequeno. Então foi mais um alerta na minha cabeça que eu não estava ovulando, ou que pelo menos eu não estava ovulando da forma correta. Então eu iniciei o primeiro ciclo com 2 comprimidos de Indux. Eu acho que eu tomei 8 horas da noite, mas independente do horário, você que escolhe o horário, contanto que você sempre tome no mesmo horário, tá? Isso é muito importante lembrar. E aí eu fiz isso. Do segundo dia da menstruação, eu comecei a tomar e crente que ia vir o meu positivo, porque, nossa, 2 comprimidos, vai vir um positivo, e eu ficava imaginando já o positivo e pensando se ia vir gêmeos, porque pra quem não sabe, o Indux, ele tem o risco de vir gêmeos, tá bom? Então fica sabendo disso, antes de você for tomar Indux. E aí eu comecei a ter essas coisas de, ai, será que vai ser gêmeos? Nossa, eu tomei 2 comprimidos, então eu vou ovular muito e tudo mais. Porém, não engravidei. Pois é. A partir daí, eu não voltei mais no meu médico, porque eu não tinha engravidado, então o que eu ia voltar lá? Aí eu pensei, eu vou continuar tomando Indux, por conta minha, né? Ele me passou 2 comprimidos, mas no segundo ciclo, quando eu fui fazer de novo com Indux, eu fiz com 1 comprimido só, por medo, né? Eu fiquei com medo. Então eu usei apenas 1 comprimido do Indux, eu tomei no segundo dia da minha menstruação e por 5 dias. O horário você que escolhe, como eu disse, não precisa seguir um horário, contanto que seja o mesmo todo dia que você vai tomar o remédio.
E aí, não deu certo, não engravidei. Porque quando eu não engravidei no primeiro ciclo com 2 comprimidos, eu falei, não engravidei, tipo, mais um negativo, eu pensei, se eu não engravidei o primeiro, que era com 2, eu não vou engravidar agora, né? Fiquei assim e não engravidei. E o que eu fiz no segundo ciclo? Porque eu fui mudando algumas coisas de acordo com o ciclo, mesmo tomando o Indux. Vamos lá. Vamos lembrar que antes de eu começar a tomar Indux, antes de eu procurar um médico, eu já fiz muita loucura de comer inhame, tomar chá de inhame de madrugada, de madrugada não, em jejum, fiz todas aquelas coisas, comer abacaxi, não sei o que, e nada funcionou, né, minha filha? Tá, no segundo ciclo do Indux, o que eu fiz? Eu tomei o Indux, tomei Elixir de inhame natural que eu comprei, é um líquido tranquilo de tomar, uma coisa assim meio sem graça, e aí pensei que ia dar certo, né? Porque eu tô tomando indutor de ovulação natural, que é o Elixir de inhame. Tô tomando Indux, sabe? E não deu certo, eu não engravidei. No terceiro ciclo, o que eu fiz? Porque ainda sobrou 5 comprimidos, né, do outro ciclo que eu fiz anteriormente. E eu pensei, o que eu posso fazer agora? Porque eu tava tentando várias táticas, mesmo tomando Indux, eu tava tentando outras coisas, como o Elixir de inhame, como eu falei. E no terceiro ciclo, eu comecei a pesquisar mais sobre endometriose. Antes de entrar no terceiro ciclo, quase entrando, ali quando eu vi que deu negativo, eu comecei a pesquisar bastante sobre a endometriose, que é a minha doença. Tentar entender o que ela é, como ela acontece, por que ela existe, enfim. E eu vi que a endometriose é uma inflamação do corpo. E eu percebi que eu consumo muita coisa que inflama o meu corpo. Por exemplo, muito doce, muito açúcar, café. Café nem tanto. Consumo muito pouco. Mas para quem consome em excesso e tem essa doença, o café ele é muito prejudicial. Então, tudo que é inflamatório pro corpo eu pesquisei. E eu vi que eu ia ter que abrir mão de algumas coisas aos poucos, porque a gente não pode tirar tudo na nossa vida 100%. E fui começando a colocar mais coisas, na verdade, no meu prato, né? Colocar mais coisas mais saudáveis. E que pra mim não é nenhuma tortura eu ter que comer couve-flor, ter que comer brócolis. Essas coisas não é uma tortura pra mim porque eu gosto, né? Eu gosto. Eu digo que eu prefiro isso, vegetais, legumes, folhagens, do que carne. Carne é uma coisa que eu não consumo tanto. Mais ou menos. Então, no terceiro ciclo, o que eu fiz? Eu continuei com o Indux, tomei do terceiro dia da menstruação. Aí eu tomei no terceiro dia da minha menstruação, fiz os 5 dias. Não lembro o horário, mas como eu disse, o horário é o que menos importa. Você tem que tomar certinho. E mudei a minha alimentação. Então, no terceiro ciclo, eu mudei a minha alimentação. Foi isso que eu fiz. Eu comecei a comer coisas saudáveis, eu comecei a colocar coisas mais saudáveis, eu comecei a comer bastante fruta, eu comecei a me alimentar melhor, coisas que eu não era habituada a comer, que eu não dava importância. Eu gostava, mas tipo assim, não é uma coisa que me dava importância, sabe? Eu comecei a consumir mais, então eu mudei minha alimentação. A gente mudou a nossa alimentação para uma alimentação mais saudável. Ainda que você comesse um docinho aqui ou ali, ainda assim eu estava me alimentando bem mais saudável. Eu estava comendo coisas que comumente eu não comia e que meu corpo precisava. E foi aí onde, dia 18 de outubro de 2024, às 9h44 da manhã, eu descubro o meu positivo. Foi assim que eu consegui o meu positivo. Foi assim que eu consegui engravidar. Foi a maior alegria da minha vida, não tem como explicar o que eu senti, porque é algo que não cabe dentro do peito, é um sonho incrível sendo realizado e foi a maior felicidade da minha vida, foi o maior presente do mundo pra mim, pra nós, pra nossa família. Então, a alimentação. Então o que eu te aconselho pra você que tá tentando engravidar? Procura um médico. Eu sei que é chato, muitas vezes é chato a gente vir aqui no YouTube e escutar, procura o médico. Mas é muito importante para você entender o que está acontecendo com o seu corpo. Se você tem falta de vitamina, se você tem algum problema, faça um ultrassom transvaginal.
a ultrassom transvaginal que eu fiz para descobrir a minha endometriose foi uma ultrassom transvaginal com preparamento intestinal. Se vocês quiserem, eu falo sobre isso, vou falar só sobre isso, como funciona, como é feito, para não prolongar o vídeo e para ver se vocês querem saber sobre isso também, tá? Então procure um ginecologista, marque uma consulta com ele, vá lá, fale pra ele o que tá acontecendo, fale pra ele que você não tá conseguindo engravidar, quanto tempo faz você tá tentando, converse bastante com o seu médico, passe todo o histórico das suas tentativas pra ele, ele vai te confortar, acredito eu, assim eu espero, ele vai te passar exames que são importantíssimos. Pra vocês terem uma ideia, eu fiz 10 exames, 10. Na primeira consulta, eu tirei 3 tubinhos de sangue. E aí, na segunda consulta, passou-se um tempo, eu tive que fazer o resto dos exames para completar os 10 exames. Eu tirei mais 3 tubinhos de sangue, mais o exame de urina, que é muito importante. Então, converse com o seu médico, marque uma consulta, converse com ele, fale o que está acontecendo, fale o seu desejo de engravidar, fale em quanto tempo você quer engravidar, porque é importante. Meu médico perguntou para quando você quer engravidar, eu falei para ontem. Para ontem eu já quero engravidar. Então seja muito sincera com o seu médico, seja muito aberta no sentido de você falar o que tá acontecendo, falar o que você quer. Eu quero engravidar rápido, eu quero engravidar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, converse com ele, se programe junto com ele, faça esse acompanhamento com ele, que vai ser muito importante, porque depois de 5 meses passando com o meu médico, conversando com o meu médico, ele passou vitaminas pra mim também, antes de iniciar as tentativas, que a gente já tentava, né, de iniciar tentativas de acordo com o médico acompanhando, o que eu quero dizer, ele me passou ácido fólico, ele me passou vitamina, enfim, é muito importante pra quem quer conceber, e pra você não ficar perdendo tempo tentando, às vezes você tem uma coisinha ali, uma falta de uma vitamina, um hormônio que tá desregulado, alguma coisa simples que você pode resolver rápido dentro de uma consulta, conversando com o médico, e você passa muitas vezes anos tentando engravidar e não consegue, e é só por conta daquilo ali que precisa ajustar, tá? Eu quero deixar também nesse vídeo que dia 7 de novembro eu engravidei, né, descobri minha gravidez dia 18 de outubro, de 2024. E dia 7 de novembro de 2024, nós perdemos o nosso bebê. Infelizmente aconteceu, foi um aborto espontâneo. Eu me cuidei muito, demais. Fiz tudo que o médico pedia, me alimentava muito bem, as vitaminas todas em dia, fazia tudo certo. Não deixei nada a desejar, nunca me forcei a pegar peso aqui em casa, fazer coisas além, não, nem trocar a areia da minha gata, porque a gente sabe, da toxoplasmose, então essa missão de cuidar da areia da nossa gatinha foi do meu marido, então tudo eu me privei do que poderia me prejudicar o meu bebê, me privei, eu não fiz, por mais que fosse ruim eu estar sem fazer nada, mas era por uma razão muito maior. Então não foi por nada disso que infelizmente a gente perdeu o nosso bebê. O que foi dito pela médica, que os cromossomos eles não eram perfeitos, não eram compatíveis com a vida. Tava alguma coisa ali que não tava dando certo, o corpo reconheceu que não tava se desenvolvendo, enfim, perdemos. Mas eu não quero dizer isso pra você pra te assustar. Tá bom? Eu quero dizer isso pra você porque eu também não sabia que eu ia perder. Ninguém deseja perder, né? Então eu jamais imaginei que isso fosse acontecer comigo, ainda mais de bastante tempo tentando e finalmente a gente conseguiu e aí perdemos. Mas o que todo mundo fala, todos os médicos falam, é que infelizmente é uma coisa muito comum de acontecer. Ainda mais quando é a primeira gestação. A maioria dos abortos que acontecem espontâneo, e mesmo que não seja a primeira gestação, a maioria dos abortos é porque não é compatível com a vida, tá? E outra coisa que eu quero te dizer pra te deixar tranquila é que os médicos também dizem que numa segunda gestação, depois de você ter perdido o seu bebê, as chances vão pra 90% de que
vá prosseguir, que vai ser uma gestação tranquila, que vai ser uma gestação que vai se desenvolver.